Quando a gente vai pensar em elaborar um plano de aula, é ter em mente que ele é um norte, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma receita de um bolo, embora a gente veja que tem gente que faz o bolo de cabeça, né? Não segue uma receita porque ele já está tão acostumado, mas existe uma receita, né? Então, o plano de aula é essa receita, dá um norte, é a bússola do professor. Existem uma série de justificativas para que a gente faça o plano de aula, né? E mesmo que com o passar da nossa prática docente a gente pare de fazer, porque isso vai se tornando inerente, a gente precisa aprender a fazer. Então, eu acho que uma das maiores contribuições desse componente práticas pedagógicas 1 é a elaboração, é o entendimento do que é um plano de aula, é saber os elementos que compõem, cada elemento que compõe o plano de aula, e saber desenvolver um plano de aula. Quando a gente vai fazer um plano de aula, a gente tem que ter em mente qual a minha intenção com essa aula, né? Quais os objetivos eu tenho com essa aula, né? O que é um objetivo? O que eu espero que a turma aprenda em determinada condição de ensino? Então, através desse objetivo, eu vou saber quais conteúdos vão ser trabalhados, de que maneira eles vão ser trabalhados, né? O conteúdo, por sua vez, é um conjunto de valores, conhecimentos, habilidades e atitudes que nós, professores, a gente vai ensinar e espera que o estudante tenha um desenvolvimento específico de habilidades, de atitudes, de procedimentos, que ele, através disso, né, desse nosso objetivo que é pensado com antecedência. O conteúdo, ele não é só o conteúdo, como a gente fala assim, o conteúdo da aula é o assunto tal, não é só isso. Eu vou estar falando no próximo slide que existem vários tipos de conteúdo, né? Aqui no final já fala um pouco, né? O conteúdo envolve a questão conceitual. A questão conceitual são os conceitos, fatos e princípios que a gente vai abordar naquela aula. Tem também o conteúdo procedimental, que é o que eu espero que o meu aluno vai aprender a fazer, né? E o conteúdo atitudinal, o que eu vou suscitar nessa minha aula para que meu aluno ele seja. E eu vou estar falando um pouco melhor sobre esses termos mais adiante. Então, por exemplo, se o objetivo da minha aula, eu sou professora de ciências, eu quero que o meu aluno identifique o que é um inseto no contexto dos demais animais invertebrados, então eu vou eleger como conteúdo animais invertebrados. E aí eu vou ter que apresentar a ele o conceito do que é um inseto, né? E para ajudar nesse sentido, é importante eu explicar qual a diferença dos insetos para outros animais que são que não têm ossos, né? Então, também é preciso definir os primeiros objetivos de ensino e aprendizagem para depois eu selecionar e organizar os conteúdos, para que a sequência didática ela tenha coerência, para que eu não aborde um assunto em uma maneira, de uma sequência, em que, para que esse assunto seja abordado, era necessário que o aluno ele tenha conhecimento prévio de determinados conceitos antes. Então, é por isso que eu tenho que ter, primeiro, essa visão geral, para depois eu ver do macro para o micro, uma espécie de funil, que eu vou estar apresentando esses conceitos para os alunos, né? Então, o plano de aula, ele orienta, ele organiza o nosso trabalho em sala de aula. Ele também é um momento de aprendizagem dos professores, né? Por quê? Porque a gente pesquisa, a gente faz reflexão, a gente estuda e se atualiza, né, sobre aquele assunto. E quando a gente não planeja, a gente se perde, a gente não sabe onde a gente quer chegar, então fica uma coisa muito amadora e não é correto, nós somos profissionais de ensino. Então, o plano de aula, como é mostrado aqui nessa imagem, né, ele é um documento que ele é elaborado por nós, professoras e professores, e aí a gente vai definir o tema da aula, o objetivo dela, o que exatamente vai ser ensinado, ou seja, quais conteúdos vai ser abordados, tratados nessa aula, que metodologia a gente vai usar,
e de que maneira a gente vai avaliar se realmente o objetivo proposto foi alcançado. E aí, o que é preciso levar em conta ao elaborar planos de aula, segundo, levando em consideração a BNCC? Gente, deixa eu só dar uma olhada se está gravando. Tá. Então, pensar, a BNCC é um documento que baliza, né, as nossas práticas, eu vou estar falando mais especificamente sobre ele daqui a pouco. Então, a gente não faz um plano de aula à toa, né, a gente faz um plano de aula levando em consideração o lugar que a gente está aplicando, a instituição, é um plano de aula dentro de um contexto formal ou não formal de ensino. Então, a BNCC é um documento que rege, né, o fazer docente. Então, quando a gente vai fazer o plano de aula, a gente tem que pensar qual é o nosso público, essa aula para que ano ou idade, né? Qual é o tema da aula que eu estou criando? Quais os objetivos dessa aula? É importante saber o conhecimento prévio do meu público, apesar de que muitas vezes, quando a gente vai fazer um plano de aula, a gente desconhece esse público, mas a gente coloca isso, por isso que eu vou estar falando no próximo slide que o plano de aula ele não é uma coisa rígida, ele é um guia. Então, como eu ainda não conheço o meu público, mas eu faço uma idealização, só que à medida que eu começo a trabalhar, a desenvolver o meu plano de aula, eu vou, olha, eu acho que isso aqui não é adequado, e aí eu vou reajustando a minha prática, né? Então, mas é importante a gente ir sondando qual o conhecimento prévio do nosso público. É interessante também a gente colocar no nosso plano de aula esse momento de sondagem, né? Se for uma turma que a gente já não conheça, que a gente vai ter um contato pela primeira vez, e mesmo que seja uma turma que a gente conheça, é um conteúdo que é novo e a gente não sabe o que esses alunos sabem desse conteúdo, então a gente tem que ter esse momento de ter uma sondagem dos conhecimentos prévios, porque a gente tem que sempre ter em mente que não existe, a gente não trabalha com a perspectiva de que o outro é uma tábula rasa, de que ele não sabe nada e que nós somos os portadores de conhecimento. Não, todas as pessoas elas têm um conhecimento prévio, têm uma lógica, né? E ela tem uma visão de mundo sobre aquele assunto. Então é importante o processo de ensino-aprendizagem começar a partir desse diálogo, né? O que você sabe sobre esse assunto? Os conhecimentos, quais são os conteúdos que vão ser trabalhados, né? O que é importante que os alunos aprendam? Então, nesse contexto aqui de plano de aula, por exemplo, eu tenho objetivos claros do que eu quero que vocês, ou que eu imagino, que eu determino que vocês aprendam nessa aula, né? Quais habilidades precisam ser desenvolvidas? Quais são as melhores estratégias para desenvolver? Então, essas são algumas questões que a gente tem que pensar antes de elaborar. Então, eu vou falar de alguns pontos, né? E aí eu vou colocando um print de um plano de aula que eu pego como exemplo para colocar aqui. Então, primeiro a gente vai escolher o tema, né? Então, com base num plano de ensino, que é um plano mais amplo, se você for lá no SIGA, você vai lá gerar o plano de ensino desse componente curricular. Vocês vão ver tudo que eu planejei para o quadrimestre inteiro, certo? Então, vocês como professores, vocês vão aprender a fazer um plano de ensino, que é como se fosse um plano de aula mais amplo, que é um plano, tudo que você planeja para um componente completo, certo? Então, nesse componente curricular de práticas pedagógicas, eu elaborei um plano de ensino, que vai abranger todos esse quadrimestre. E, dentro do plano de ensino, existem os planos de aula para cada tópico de conteúdo. E aí tem os objetivos, né? Então, o tema da aula de hoje, por exemplo, é como fazer o plano de aula. O que é um plano de aula? Então, dentro do plano de ensino de práticas pedagógicas 1, a aula de hoje, né, é esse tema, certo? Então, o tema eu já falei, eu estava lendo aqui. Então, aqui na imagem você vê alguns elementos, né? Então, o plano de aula, ele tem uma estrutura, ele tem um cabeçalho em que você vai botar o nome da instituição, o seu nome como professor, qual é o tema da aula, né? Qual é a turma que você está trabalhando, qual o nome do componente curricular,
A unidade temática é dada pela BNCC, que no caso é Vida e Evolução, então é padrão. Existem outras unidades temáticas, né? Vocês vão ver. Os objetos de conhecimento também, esse aqui está colocado como célula comunidade da vida. Isso é retirado da BNCC também, que já tem em sua organização, né? As habilidades, existem várias lá, você vai lá na BNCC e você vai selecionar, nessa aula que você está elaborando, qual habilidade que tem lá na BNCC, qual que vai caber, ou seja, qual que você vai trabalhar na aula que você está fazendo. E aqui tem esse exemplo, né? Então, esse código aqui, por exemplo, não é à toa, ele foi copiado e colado da BNCC, não tem problema, você vai consultar a BNCC, você vai retirar o nome da unidade temática e colocar no seu plano de aula, você vai copiar da BNCC quais habilidades que existem lá, qual a que você, enquanto professor, vai desenvolver, porque a gente não vai desenvolver tudo, né? Então, dentro de cada unidade temática, a gente vai selecionar o objeto de conhecimento que a gente vai trabalhar naquela aula e a gente vai pegar qual habilidade que vai ser trabalhada naquela aula. Qual local? Então, aqui é sala de aula, mas existem outros locais, poderia ser uma aula de campo, né? Ah, vamos visitar o arboreto, vamos visitar um laboratório, um museu, ou sala de aula virtual, né? E aí você vai colocar a duração da atividade, que aqui também depende de você. Você, como eu já falei, pode ser um tempo de 50 minutos ou 3 aulas, enfim. Eu vou passar isso aqui que eu vou voltar depois. A estrutura básica do plano de aula, então é isso, como eu falei, né? Tem o cabeçalho, tem o tema, os objetivos gerais específicos, o conteúdo a ser trabalhado, a metodologia, qual a forma de avaliação, as referências básicas complementares, enfim, toda essa estrutura, né? O plano de aula, ele tem uma estrutura básica e essa estrutura varia, mas tem coisas que não podem faltar, certo? Então, falando um pouco dos objetivos. Os objetivos são as metas que a gente estabelece, que a gente quer alcançar. Então, eu, como professora, qual a meta que eu tenho? O que eu espero que os alunos aprendam? Quais habilidades eu quero que sejam desenvolvidas, né? Então, aqui um exemplo de uma aula, né, que eu estou usando esse exemplo, esse print. Então, o objetivo geral dessa aula, que exemplo, é compreender e identificar a membrana celular animal e suas características e especialidades. Já os objetivos específicos é descrever a membrana celular animal, identificar características da membrana celular animal, compreender as especialidades da membrana celular animal, certo? Tipos de objetivo. Então, existem, como eu falei, né, alguns tipos de conteúdos que a gente sempre, eu não sei vocês, mas antes de ter esse entendimento de prática pedagógica, eu só pensava em conteúdo, os assuntos que vão ser tratados, né? Eu não sei vocês, mas eu pensava dessa forma. Mas quando a gente fala de plano de aula, os conteúdos eles se agrupam em conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, os conteúdos conceituais é o que os alunos devem saber. Os conteúdos procedimentais são o que os alunos devem fazer. E os atitudinais, o que os alunos devem aprender a ser, né? Então, aqui no quadro, né, o azul, conceituais, aprender a conhecer determinado conceito, informações, princípios de ciências da natureza, né? Então, a gente usa estratégias como compreender, analisar, refletir, comparar. São verbos que a gente usa nesse item, né, de conteúdo conceitual. Já no conteúdo procedimental, é o que eu quero que o meu aluno aprenda a fazer. Então, quando o aluno experimenta, que ele realiza algum tipo de ação para a busca de conhecimento, ou seja, ele pesquisa, ele escreve, ele lê, ele desenha, ele utiliza determinada técnica. Então, são os conteúdos ou objetivos procedimentais. E o atitudinal é o que eu quero que o meu aluno aprenda a ser, ou seja, o que é esperado de um determinado comportamento ou valores, né, que sejam desenvolvidos. Então, é cooperar, ser solidário, respeitar. Então, isso faz parte desse discente
integral, né? Então, não é só uma coisa de, eu quero que aprenda, que faça, mas também se transforme, né? Na seleção de conteúdos, então, a gente leva em consideração pelo menos 3 pontos. Um é a duração. Então, qual é o tempo necessário para realizar essa aula, né? Esse tópico é 50 minutos? É um período letivo? São um grupo de 3 aulas, né? Então, você sempre você pensa, mas você sempre está repensando, porque muitas vezes o aluno, um grupo, né, aquela turma, ele é mais dinâmico. Então, às vezes, você pensou uma aula para ser bem trabalhada em 3 aulas, e aquela turma é participativa, dinâmica, e você conseguiu finalizar com sucesso, né? Ou seja, atingindo o seu objetivo em uma aula. Então, você vai, como eu falei do começo, né? O plano de aula, ele é um guia, mas a gente vai adequando. E aí, se for o caso, às vezes um determinado conteúdo, ele precisa de mais tempo para ser trabalhado. Então, é por isso que é importante ter sempre o plano A e B, né? Eu sempre falo. Mas, a princípio, como a gente está aqui discutindo, né, como fazer um plano de aula, aí a gente está falando do básico primeiro, né? Então, pensar na duração. Outro ponto importantíssimo é você pensar no seu público. Então, como eu falei, né, quando você vai determinar lá o tempo, o tema, você vai determinar essa aula é para o 6º ano, essa aula é para o 5º ano. Então, quando você vai trabalhar o ano, você já sabe mais ou menos a faixa etária que você vai trabalhar. Vamos dizer que eu sou professora, eu passei num concurso em determinado local e eu peguei aulas de ciências para o EJA, que é a aula de educação de jovens e adultos. Eu vou trabalhar também numa escola do campo. Então, como é esse público? Esse público tem características específicas, esse público não sabe lidar muito bem com as tecnologias, ou ao contrário, esse público lida muito bem com tecnologias, ou não, minha turma é super heterogênea, tem alunos que gostam de determinada metodologia, outros não. Então, é isso, é você compreender qual é o seu público, qual a realidade. Porque, às vezes, você pensa em uma estratégia e ela é muito boa, mas, às vezes, essa estratégia não alcança toda a turma. E aí você tem que pensar em várias maneiras. E a metodologia ativa nos ajuda nisso, né? Eu passei aquele trabalho para vocês fazerem o levantamento, e isso vai nos ajudar, porque existem metodologias que você consegue trabalhar de forma variada de acordo com o perfil desse público. Então, é importante a gente, enquanto educadores, fazer essa reflexão de considerar o nosso público, porque existe o público também que precisa de necessidades educacionais especiais. Às vezes é um público que a gente tem que levar em consideração questões culturais, econômicas, questões físicas, sociais. Então, é isso, né? Nós somos professores que está sempre humanizados, né? Buscando atender, dialogar e estar em contato com o nosso público. Outro tópico é o desenvolvimento, né? Então, o desenvolvimento, ele está bem atrelado, né? Ele está em simbiose com as questões metodológicas. Então, no desenvolvimento, a gente vai explicitar no nosso plano de aula quais são as etapas, como a aula vai ser conduzida. Nesse momento, a gente pode usar a sequência didática, ou seja, primeiro momento, o professor vai iniciar a aula resgatando o assunto tal e tal. Em seguida, o professor... tem um exemplo aqui que eu botei no print, né? O professor dá início à aula retratando sobre o tema da membrana plasmática de forma interdisciplinar. Então, ele vai trazer a importância do muro das escolas para fazer um paralelo, né, entre a questão das estruturas de uma membrana, como ela protege, o que pode passar nesse muro da escola, qual a importância do muro, fazendo analogias, né, pegando aí a coisa que eu falei há pouco do contexto, né. O contexto ele não é só a questão cultural, a questão da linguagem, a questão social, é também trazer exemplos, contextualizar com a realidade, dando exemplos do dia a dia, fazendo analogias, para que os alunos, eles vislumbrem, eles tenham, né, uma maneira de
visualizar aquilo que a gente está falando, né? Então, aí aqui no exemplo fala, após o processo de introdução, aplicar o conhecimento dos alunos na realidade, depois da compreensão dos alunos do conteúdo básico da membrana plasmática, e aí entra a questão do conteúdo da biologia, né? O professor apresenta as características dela. Com a compreensão dessas características, os alunos precisam identificar partes da membrana. Lembra que isso está lá no objetivo específico do exemplo que eu mostrei há pouco? Então, aí o professor, no desenvolvimento, ele já vai realizando os objetivos específicos, né? Que é identificação das partes da membrana, fazer a diferenciação do que está no lado externo, extracelular, intracelular, enfim. E aí ele finaliza a aula comentando e aplicando todos esses conhecimentos na realidade do aluno, frisando as características, especialidades e importância das estruturas da célula, tá? Então, aí o professor também, nesse desenvolvimento, ele vai lançar mão das estratégias didáticas, né? Então, é nesse momento que vocês vão pensar, o que eu vou usar na minha aula? Slide, música, roda de conversa, vou usar mapa conceitual, e é aquilo que eu tinha pedido para vocês, fazerem levantamentos de metodologias ativas, lembra? Então, a metodologia ativa não é recurso, mas através da metodologia ativa, você já imagina que tipo de recurso você vai usar no desenvolver dessa metodologia, né? Pensar em como vai trabalhar, eu vou trabalhar com grupos, eu vou trabalhar em dupla, né? De acordo com o tamanho da turma, enfim. Então, aí é o desenvolvimento. Então, de certa forma, eu sempre gosto de dizer o seguinte, que quando a gente vai fazer um plano de aula, de certa forma, a gente tem que visualizar essa aula pronta, né? Você tem que pensar, nossa, eu tenho tal assunto para trabalhar, tem uma possibilidade de maneiras de abordar isso, então vocês precisam ter cuidado, fazer escolhas para também não querer pensar demais e não conseguir ser focado, né? Então a gente tem que ter foco. E é bom também a gente ver exemplos de planos de aula, analisar planos de aula ou aulas dos nossos professores, né? Quais são as aulas que são bacanas, quais são as estratégias usadas. Eu sei que nesse contexto de pandemia está um pouco mais restrito, porque sempre a gente está tendo que usar as aulas virtuais, né? Mas a gente tem toda uma história de vida, né, como alunos e alunas. Então, vão lembrando estratégias de usar ciência e arte, elaboração de maquetes, aulas práticas. Eu já estou adiantando até um tópico que eu vou falar daqui a pouco. Exemplos de recurso didático, né? Então, a gente vai ter as metodologias, que aí, como eu falei, eu não estou falando das metodologias ativas aqui, embora eu vou estar falando rápido, mas eu pedi para vocês fazerem essa pesquisa para não ficar uma aula toda expositiva, né? Então, vocês trazerem para a gente essa pesquisa que vocês fizeram, esse levantamento. Então, exemplo de recurso didático. Então, dependendo da aula, você pode usar microscópio, pode usar cartaz, elaboração de história em quadrinhos, de jogos, mapa mental, usar o mapa propriamente dito, estratégia de filmes, de vídeos, né? O próprio quadro negro que a gente usa em sala de aula. Outra coisa legal é pegar reportagens, né? Notícias que estão circulando da atualidade, usar como ponto de partida para a gente discutir. Enfim, uma série de recursos, né? Então é isso, a gente tem que colocar no nosso plano de aula quais são os recursos, lembrando que existem os recursos dos textos impressos, de livros, né? Fotografias. Então, esse print aqui é dessa aula que eu estou usando de exemplo, né? Então, aqui, esse professor, que eu vou até indicar no final dessa aula, o vídeo dele, que é muito legal, ele é bem didático e nos serve perfeitamente a explicação que ele dá no vídeo dele para o nosso assunto aqui, né? Na aula dele, ele fala o recurso humano, estratégias de conversação, discussão, socialização, é um recurso humano, né? O recurso didático, ele usa o retroprojetor, notebook, computador, materiais, caderno, lápis, então depende da dinâmica que o educador e a educadora vai usar em sua aula. Metodologia, né? Como eu falei, ele está ligado ao desenvolvimento. Por isso que eu falei do desenvolvimento já puxando a metodologia, porque a vida é assim, ela não é separada em quadrados, né? A gente separa
em tópicos para que didaticamente a gente consiga conversar bem. Mas a metodologia está no desenvolvimento, né? A metodologia são o quê? Os métodos que nós escolhemos para desenvolver determinado conteúdo, conteúdos junto aos nossos alunos, né? Qual o caminho que eu vou escolher para conduzir a aula? Então, eu posso usar aula expositiva, fazer uma conexão, como eu já falei em outras aulas, né? De metodologias. Então, parte da minha aula eu vou usar um pouquinho de expositiva com o mapa conceitual, um pouquinho de expositiva com a estratégia de projetos, ou estudo de caso articulado com a pesquisa de campo, enfim, vai da criatividade do que vocês pensarem. É legal, porque o que acontece na prática? Eu, por exemplo, uso alguns tipos de estratégias metodológicas e vou experimentando outras, né? Então, eu gosto de trabalhar com metodologias que eu já conheço, né? Porque aí eu já tenho uma segurança, mas eu fiquei sabendo de determinado método que parece bacana. Aí, o que eu faço? Eu uso aquele método que eu já conheço e pego um método novo e coloco de forma articulada, porque aí, quando chegar em um componente que eu vou dar no futuro, eu já tive alguma experiência com esse novo método que eu não conhecia, e numa próxima vez eu já uso esse método com uma segurança maior, né? Lembrando que não existe total segurança, porque cada turma é uma, né? A gente também não é o mesmo, a gente vai mudando ao longo da vida, né? Mas é isso, então existe uma gama de metodologias que eu solicitei que vocês fizessem um levantamento, e a gente, com base, né, do que a gente vê que como se dá essas etapas, a gente vai escolher. Eu gosto muito de trabalhar com oficinas, oficina de história em quadrinhos, oficina de criação de zines, aulas práticas, eu gosto de visita a campo, projetos, arco de Magueirês, mapa conceitual, gosto de seminários, enfim, elaboração de jogos, né? Pelos próprios alunos, em que eu vou orientando. Às vezes eu misturo, já trabalhei muito, e alguns alunos que estão aqui comigo já tiveram essa experiência. Eu juntei a metodologia do Arco de Magueirês com a metodologia que na época eu nem dava esse nome, que é da gamificação, que é de elaboração de jogos. Então é isso, gente. A gente tem uma possibilidade. Agora, a gente não pode ficar, nossa, tem isso tudo, vou escolher vários. Não. Pega uma ou duas metodologias e coloca e vai trabalhando. Então, aqui, por exemplo, no exemplo, né, do print, então o professor colocou, né, os conhecimentos prévios trabalhados. Então, dependendo do que a gente for fazer, já tem, a gente tem que ter uma certa conhecimento prévio por parte dos alunos, né? Então, para trabalhar o conteúdo que está aqui no exemplo, que ele fala de citologia, o aluno já tem que ter alguma noção básica, porque ele já vai, no exemplo aqui, né? Ele está trabalhando questões de membrana plasmática, deixa eu ver aqui, o exemplo que eu estava dando. Compreender e identificar a membrana celular animal e características, então já requer um conhecimento básico de citologia, né? Então, vocês têm que ver isso. O que vocês vão trabalhar no plano de aula de vocês? Precisa, ou a própria aula que vocês estão dando, né, já é introdutória. Aí, você bota preparação do ambiente, contextualizar. Então, por exemplo, nesse print que eu estou mostrando aqui no slide, é do vídeo que vocês vão ver ao final, que eu indico, né? Então, é legal, vocês vão ver que o professor fala que ele faz um plano de aula em que, se por acaso ele tive um contratempo e outro professor vai dar aula no lugar dele. É um plano de aula que qualquer pessoa que pegue o plano de aula, ela vai ter um entendimento de como conduzir a aula. Então, um bom plano de aula é assim. Veja que eu estou solicitando como trabalho final que vocês elaborem um plano de aula. E esse plano de aula de vocês vai ser apresentado como trabalho final, né? Como a gente já conversou. E esse plano de aula vai ser avaliado por mim e pelos professores do fio condutor, que é a Taína e o professor Leandro Gaffo. Então, é legal que vocês desenvolvam um plano de aula de modo que Taína pegando, o Leandro pegando, falando, nossa, eu saberia conduzir uma aula a partir desse plano de aula, certo?
Então, por isso que eu estou explicando bem minuciosamente para que vocês imaginem o desenvolvimento da aula de vocês. Não precisa ser exageradamente detalhado, porque senão fica... É aquela coisa, o caminho do meio. Você não pode fazer um plano de aula, não é que não pode, não é desejável. Muito enxuto, de modo que aquele plano de aula fique, nossa, nem sei o que fazer, mas também não extremamente detalhado, de modo que você, se um professor substituto pegar seu plano de aula, ele não tenha como fazer a adaptação, se ele fosse seguir daquela forma, né? Tem que ser um meio termo. Outro ponto importantíssimo do plano de aula é a avaliação, porque toda vez que você pensa em um plano de aula, você tem um determinado objetivo. A metodologia, ela vai te dar um norte para você alcançar os objetivos, e é através da avaliação que você vai verificar se os objetivos foram alcançados. Então, é nessa etapa que é fundamental, né, que nós, professores, a gente consiga verificar se o objetivo que a gente pensou foi alcançado, se os alunos aprenderam o que a gente pretendia, né? E, como está dito aqui, né, ele deve estar presente em todos os momentos da aula, né? E eu gosto de dizer que uma boa avaliação é a avaliação processual, e não só a avaliação que ela surge como antigamente. Antigamente, tinha um componente, né, você está lá na disciplina, e muitas vezes a avaliação aparecia em dois momentos, o teste e a prova. Então, o professor ia dando aquele conteúdo, correndo contra o tempo, porque tem né, o currículo para atender, tem pouco tempo de aula, muito conteúdo, que é uma coisa que é problemático, que é uma coisa que eu até falei na aula anterior, né, de epistemologia. A gente tem que repensar nosso sistema educacional. Para que tanta correria e tanto conteúdo excessivo, sendo que que adianta isso tudo se não dá tempo de trabalhar, do aluno aprender, né? Fica aquela coisa memorizante. E quando você trabalha um ensino que é memorizante, conteudista, decoreba, quando você vai pensar epistemologicamente falando, como a gente estava falando da questão ideológica, a questão política que está por trás, você está trabalhando para um ensino alienante. Você está trabalhando para um ensino apassivador, em que você não dá tempo do seu aluno fazer perguntas, questionar, pensar por ele mesmo, criar hipóteses, enfim. Então, assim, esse momento que a gente vive de ensino remoto é um momento atípico na história, né? Então, apesar de existir a educação EAD e tal, a nossa graduação, ela não é à distância. A nossa graduação é um modelo presencial, né? Em alguns momentos semipresencial ou híbrido. Então, eu peço que vocês relativizem essa realidade que a gente está vivendo aqui, porque é uma coisa de uma crise sanitária, né? Então, a gente está falando aqui de uma aprendizagem que normalmente estaria se dando, né? A prática de vocês em sala de aula na escola básica, a minha prática na sala de aula na UFSB, né? Ela tem que ser, eu estou falando nesse contexto. Esse contexto de pandemia, a gente está vivendo isso agora, a gente vai ver como isso vai ficar. Mas é importante a gente problematizar essa questão epistemológica. Então, quando você vai fazer uma avaliação, avaliar ao longo do processo, avaliar se o objetivo foi alcançado e também trazer esses questionamentos docentes em relação a esse tanto de conteúdo, né, que a gente vive, é uma realidade, né, tanto na UFSB, quanto em outras universidades, quanto em vários níveis de ensino, na escola pública, na escola particular. Esse é um problema do nosso sistema, né? Quando a gente pensa em avaliação, e aí eu nem vou entrar, assim, a avaliação, ele é um assunto tão extenso e importante, que existem componentes curriculares só sobre avaliação. Então, eu vou comentar aqui com vocês, porque é um dos tópicos do plano de aula, mas já, assim, explicitando que vai ter, né, aí, componentes só sobre isso, né?
Mas quando a gente, enquanto professores, a gente pensa a avaliação, a gente tem que se perguntar alguns pontos, né? Os meus alunos, eles se envolveram na aula, como foi essa participação? Será que eles conseguiram compreender a proposta dessa aula que eu elaborei, né? O que será que eles aprenderam? Quais reflexões surgiram dessa aula, né? O que deu certo, o que não deu, porque tem coisa que não dá certo. Quais estratégias foram positivas no sentido de dar conta, de desenvolver o tema, né? O tempo que eu pensei em elaborar esse plano de aula, ele foi suficiente, foi pouco, foi muito? O que eu posso aprimorar para numa próxima vez, né? Numa próxima aula, dar continuidade? Quais foram as dificuldades que eu verifiquei nos meus alunos? Quais foram as facilidades? Eu, enquanto professor, mediador, meu trabalho, eu sinto que foi satisfatório ou não. Então, essas são algumas questões de muitas outras que a gente tem que se fazer, né? Por exemplo, os mecanismos de avaliação que eu escolhi para utilizar na minha prática, eles foram legais, né? Foram satisfatórios, porque às vezes o professor trabalha com prova. Eu, particularmente, não trabalho com prova. Eu gosto de outro tipo de avaliação processual, debate, ver a participação do aluno, tem a questão da apresentação de trabalho em forma de seminário, a minha maneira, né, que eu tenho trabalhado, e isso vai mudando, mas é uma das maneiras que eu mais trabalho. E a gente verificar também esse mecanismo de avaliação que a gente escolhe, né, para ver se esse mecanismo ele realmente está conseguindo captar. Quando eu peço para vocês elaborarem um plano de aula, eu vou verificar, quando vocês me derem esse feedback, esse trabalho, se vocês tiveram, conseguiram desenvolver essa habilidade, né? Então, aqui tem um print, né, que é do exemplo que eu estou usando, avaliação. Existem vários tipos de avaliação, né, que a gente não vai entrar aqui, mas ver se houve participação, envolvimento, né? Tem perguntas norteadoras e problematizadoras que o professor pode fazer ao longo da aula e ver se os alunos estão dando esse retorno. Então, é isso, gente. Existem várias formas de avaliar e aqui são alguns exemplos, né? Por exemplo, na UNEB, quando eu fui professora da UNEB, que eu atuei lá como professora substituta, eu usei prova escrita, né? Porque tem alguns componentes que é mais complicado, mas não foi só ela. Então, eu usei a estratégia de prova junto com outras estratégias, que era de seminário, de elaboração de jogos, né? Então, a gente teve oficina de história em quadrinhos. Aí vocês veem, quer dizer, a própria oficina, às vezes, o método que a gente escolhe já é uma maneira da gente avaliar também. Porque quando eu desenvolvia as metodologias de uso de jogos, de projetos, eu já colocava... Desculpa, levar água. Maneiras de avaliar, né? Então, fica aí. Alguns aspectos importantes é pensar quais teorias embasam a nossa prática, isso eu já falei na aula anterior, né, que tem a ver com questão de epistemologia, com a tendência educacional, e também referencial teórico. Então, se eu vou dar uma aula sobre evolução, quais são os referenciais teóricos que eu utilizo, né? Quais são os materiais que eu lancei mão para o meu estudo e também para usar em sala de aula, né? Quais são os recursos didáticos usados, né? Então, essas fontes, elas são importantíssimas. Lembrar que, como eu falei, né, o plano de aula, ele precisa ter alguma flexibilidade, como está aqui nesse tópico 3, né? Ele é um guia, mas surgem imprevistos, algumas necessidades específicas, então a gente precisa estar aberto a algumas variações para atender alguma determinada característica de aluno, de algum grupo, ou alguma coisa nova que surgiu. Então, gente, ser flexível, criativo, é bem isso. Trabalhar com o ser humano é assim. Então, já encaminhando para o final, o plano de aula é o quê? Ele é um documento que descreve o que nós, professores, vamos fazer, é um plano da nossa aula, né? É uma ferramenta que nos permite planejar,
as atividades, os conteúdos, os recursos que a gente vai usar, certo? Então, através do plano de aula, a gente consegue organizar os conteúdos de uma forma lógica, né, concatenada, a gente cria a nossa sequência didática. Como eu falei, ele é um norte, mas ele não é fixo. Então, como eu fazendo analogia do livro da receita, eu estou acostumada a fazer um hambúrguer vegetal, né, de lentilha, e a primeira vez eu usei uma receita, né? E aí depois que eu peguei uma receita de alguém, que como eu falei, a gente visita planos de aula que existem por aí, aí a partir desses planos que a gente explora, a gente cria o nosso. Então, eu criei a minha receita de hambúrguer de lentilha com os temperos que eu acho melhor, com a quantidade de determinado ingrediente que eu acho melhor. Tem dias que aí eu faço de cabeça, hoje em dia, mas eu sei fazer essa receita. Uma pessoa, que lindo, parece gostoso, qual a receita? Eu fui escrever. Então, o plano de aula, o nosso componente, a gente não quer que vocês façam nada de cabeça. Aqui é a hora de escrever a receita, né? Então, o plano de aula, ele tem uma formalidade. Com o passar dos anos, vai acontecer de vocês acabarem, chegar um momento de não fazer o plano de aula, mas não é o momento agora, o momento é de aprender a fazer, certo? E ele pode ser alterado na prática. Então, aqui o plano de aula vai ser feito, planejado, elaborado, né, de uma forma, formalmente, e quando vocês for colocar esse plano em prática, ele pode sim ser alterado, mas agora é o momento desse planejamento formal. Como ele é construído antes da aula acontecer, pode ser que ele, né, seja alterado. Deixa eu ver. Então é isso. O plano de aula ele é um guia para a gente, né, para determinado aula ou uma sequência de aulas. É uma maneira que a gente consegue vislumbrar como cada tema vai ser trabalhado, as atividades avaliativas que a gente vai usar, os métodos de avaliação, metodologias, enfim. E aí eu termino a minha aula indicando essa aula, né, que é muito legal, essa aula aqui. Tem um link, está na descrição do vídeo. Então, é uma aula que é da área de ciências, que eu usei os prints da aula desse professor para estar exemplificando a minha fala, só que ele traz umas coisas que eu não falei aqui, que vai ser muito útil para vocês, que é relacionar a elaboração do plano de aula com a BNCC, que vai estar no próximo slide, que eu vou falar rapidinho, mas ele fala bem minucioso, e como já tem esse recurso, então veja, a aula dele sobre plano de aula, eu estou usando como um recurso didático dentro da minha aula, certo? Então, fica aí para vocês verem essa aula. Só para contextualizar, a BNCC, que é tão mencionada, é uma Base Nacional Comum Curricular. É um documento normativo da área, né, do MEC, que ele rege, ele norteia as redes de ensino, as instituições públicas e privadas. Ela é uma referência obrigatória para elaboração de currículos escolares, propostas pedagógicas, desde o ensino infantil ao ensino médio, tá? Então, ela tem lá o ensino fundamental, ele é dividido em 2 anos, o ensino fundamental 1 e o 2. Para cada ensino fundamental, existem unidades temáticas, objetos de conhecimento, habilidades que se espera de cada disciplina, certo? A gente vê aqui ciência da natureza. Já no ensino médio, ele é dividido em 4 áreas de conhecimento. A gente tem a nossa aqui, ciências da natureza e suas tecnologias, certo? E assim como o ensino fundamental, também existem suas próprias unidades temáticas, objetivos de conhecimento e habilidades específicas para cada área de conhecimento. Aí eu peguei um print aqui, né? Quando você abre a BNCC, você já chega na área de ciências, e aí tem aqui unidades temáticas, que são as grandes unidades de áreas de conhecimento. A nossas, que tem a ver, né, com o nosso componente, que é o fio condutor, por exemplo, Terra e Universo. Mas tem matéria e energia, vida e evolução, e os objetos de conhecimento, que são subdivisões de cada unidade temática, certo? Aí, quando você vê a BNCC, você lê dessa forma, na horizontal.
Então, as unidades temáticas, por exemplo, matéria e energia, ela tem esses objetos de conhecimento e essas habilidades esperadas a serem desenvolvidas nos alunos. Aqui em Terra e Universo, objetos de conhecimento, estrutura e universo. Outro tópico, astronomia e cultura. Outro tópico, vida humana fora da Terra. Aí, por assim vai. E as habilidades. Então, descrever a composição e estrutura do sistema solar, tal. Entendeu? Então, é assim que a gente lê, na horizontal. Aí a gente pode ver, quando vocês colocam na internet, vocês conseguem achar exemplos de plano de aula. Não é para copiar, gente, é só, vocês podem pesquisar para se inspirar. Então, vocês vão na BNCC, escolher, né, ver qual a unidade temática, escolhe o objeto de conhecimento que vocês vão elaborar a aula de vocês, porque vocês não vão elaborar a aula para todos, vocês vão selecionar, né? Que é um exercício de elaboração de plano de aula. Então, você vai escolher qual objeto de conhecimento e vai escolher, né, na aula que você está pensando, quais habilidades vão ser, não vão ser todas, vocês vão escolher, bom, a minha aula vai trabalhar tal objeto, usando determinada metodologia que pretende desenvolver a habilidade tal. Então, eu vou lá e copio, tem até o código aqui, certo? Quando você vai ver, às vezes, o plano de aula, que eu falei até que eu tinha colocado o exemplo que eu falei, eu vou voltar depois, é esse aqui, ó. Foi um erro na montagem, esse print tinha que estar agora. Então, você vê aqui, ó, unidade temática, vida e evolução, objetos de conhecimento, corpo humano e respeito à diversidade. Dessa aula aqui, né, exemplo, habilidades que essa pessoa que elaborou esse plano colocou. Então, habilidade essa e essa. Habilidade com esse código aqui. Localizar nomes e representar graficamente por meio de desenhos parte do corpo humano e explicar as funções. Outra habilidade, discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo são necessários para a manutenção da saúde. Entendeu? Aí tem essas habilidades. Vocês vão selecionar quais habilidades a aula de vocês vai trabalhar. Então, voltando lá. Isso. Então, aqui tem um plano de aula que, apesar de não estar mencionando as habilidades da BNCC, tem uma coisa aqui que eu queria mostrar para vocês. Porque, como eu falei, tem plano de aula que, como não existe, assim, um modelo universal de plano de aula, quando você pesquisa na internet, você encontra vários modelos diferentes, né? Mas eu solicito que vocês façam um plano de aula colocando o objetivo conceitual, procedimental, atitudinal, a metodologia, né, os objetivos, e também coloque as habilidades, a unidade temática, tudo isso que a gente discutiu nessa aula, né? A unidade temática, de acordo com a BNCC, qual você vai trabalhar, quais os objetos de conhecimento, lembrando que unidades temáticas que tem a ver com o fio condutor, né, do nosso componente, quais objetos do conhecimento vocês vão escolher para fazer a aula de vocês e quais habilidades, segundo a BNCC, vocês vão desenvolver em seus alunos nesse plano de aula que vocês estão fazendo. Qual o objetivo da aula, qual o conteúdo ou objetivo conceitual, qual o conteúdo ou objetivo procedimental, entendeu? Aí vocês vão botar metodologia e por aí vai.